Alican, seu fofo, boa tarde, Bruce Senpai, boa tarde, mestre da gambiarra. Como que vocês estão, meus fofos? E sim, hoje é a live especial. Era pra ser só a make, né, da Materaço, mas eu acabei dando uma pequena empolgadinha e arrumei as minhas roupinhas e dei uma alinhavada aqui, uma outra arrumada lá. E agora sim eu estou com o cosplay completo. Gente, infelizmente eu não consegui configurar nenhum outro microfone. Eu tentei configurar o microfone para ficar o foninho do iPhone pelo celular. Eu tentei o microfone externo do meu notebook. Não deu, então vai ter que ficar essa coisa horrorosa que é o meu fone, meu headset, para poder capturar a minha voz. E, gente, esse cosplay aqui, na verdade, ele foi feito muito tempo atrás, ele é de 2012. E eu tenho muito carinho por ele. Então, assim, eu tava muito, muito triste que ele não me servia mais. Mas a minha paixão pela personagem da Materaço de Okami, ela é tão grande que eu acabei colocando a compra da maquiagem, né? O Alican Fofuxo comprou de cara, tipo, ela ficou só um dia escondida, né? Que ninguém viu, né? Teve uma live que ninguém viu que ela existia quando eu coloquei ela finalmente. E agora o Alican resgatou e eu dei uma pequena empolgada, eu dei uma mexida no vestido, né? Pra poder fazer novamente, mais uma vez, esse cosplay da Materaço. E deixa eu mostrar pra vocês, porque depois eu vou ficar bastante tempo sentada. Hoje foi feriadão, eu fiquei o dia inteiro fazendo o quê? Eu fiquei o dia inteiro, né? Passando roupa. Ai, deixa eu trocar a cena aqui, né? Que vai dar pra ver um pouquinho melhor o tanto que esse cosplay é lindo. Ele também vai Como é que fala? Tem também o escudo. Tá vendo esse escudo que fica preso aqui, gente? Ele tá como parte do meu cenário agora, mas ele vai preso nas minhas costas. Ele fica preso nas minhas costas. Eu tenho a armação que ela vai escondida aqui, né, por baixo desse obi. E ela fica presa. Mas olha o tanto que tá largo. Tá bem larguinha. Mas tá ótimo, tá bom, Alica, meu querido, muito obrigada pelo resgate. Ela tem essas mangas enormes, super esvoaçantes, que, gente, eu passei e não consegui passar. Não ficou. Então a live de hoje eu a farei inteira com o cosplay da Amaterasu, né? E eu tenho até que aumentar o preço desse cosplay porque ele dá muito trabalho, né? E aí eu atrasei por causa disso. Eu vou pedir 1000 perdões para vocês pelo óculos. Infelizmente eu tô sem lente de contatos, então ainda mais eu que sou cega, não tem como eu colocar uma lente de contato qualquer, né? E aqui na minha cidade, qualquer coisa que você for comprar, tem que ser, sei lá, com 7 dias de antecedência, 15 dias de antecedência, para o negócio funcionar. O próximo cosplay eu prometo que vai estar decente, que vai estar com lente de contato certinha, tá bom? E vai ter muito mais cosplay. Vai ter muito mais cosplays, isso eu prometo. É uma das poucas coisas que eu posso prometer para vocês, é que vai ter muito mais cosplay, né? Outra coisa que tá faltando na minha Materaço são as orelhinhas de lobinho, que eu tinha as orelhinhas. Ontem, na hora que eu tava arrumando, eu percebi que elas desapareceram junto com esse equipamento aqui. Esse daqui eu fiz ontem, esse daqui que eu fiz ontem, Alica. Então, que bom que vocês estão longe, não tá dando pra ver. Então, ele tem todo um detalhe, ele vem até aqui, né? E faz essa armação. E aqui o certo não era ele ficar preso assim, né? Ele tem toda uma técnica para prender por baixo. Porém, como eu tô completamente sozinha, eu não tinha ninguém para me ajudar a segurar e fazer e prender da forma correta, né? E assim, é uma grande honra poder estar com a magnífica Amaterasu, gente. É um dos meus personagens favoritos da vida. É assim, a grande deusa do sol, do shintoísmo, da mitologia japonesa, deusa da criação, né? É um dos nossos ícones. Olha lá o todo que eu levo fogo. E hoje nós vamos falar de 2 livros. 2 livros, eu consegui ler 2 livros esse mês. Yay! Já melhorou um pouco a minha vida, né? Que mês passado foi uma vergonha, né? Eu não li praticamente nada. Então, eu li um livro que nem valia por um livro inteiro, de tão pequenininho que o treco é. Foram 2 livros, gente. Hoje a conversa vai ser muito legal. Eu vou evitar o máximo dar spoiler dos livros, tá? Principalmente porque ele é sequência, né? Muito mais do que falar dos livros, eu quero comentar com vocês sobre como que foi o meu processo de leitura desses livros, porque eles vão falar de coisas muito, muito importantes, muito legais mesmo, né? O livro foi o Tijolinho, gente, olha o tijolinho, que coisa linda.
o tamanhozinho da criança. Eu tenho algumas marcações aqui e eu marquei até pouco. Eu achei que ele ia ficar até mais. Porém, foram poucas marcações porque eu imergi demais nessa leitura. Eu emergi demais, eu entrei de cabeça nessa leitura e a coisa foi embora, né? Esse livro aqui, ele parece um pouco mais gordinho do que ele realmente é. Ele tem pouco mais de 700 páginas. Ele tem 755 páginas, né? Mas ele parece ser mais gordinho do que 700 páginas porque ele é edição americana capa dura. E as edições americanas, elas são de um papel, de uma gramatura mais grossa. Então, as folhas são bem mais grossas. E por ser capa dura, tudo fica parecendo maior, né? Então, esse gordinho aqui, vocês sabem que eu já comecei a ler ele no mês anterior, né? Sem ser abril, né? Eu já tinha começado a ler ele no finzinho de março e finalizei ele agora em abril. Esse livro, ele na verdade é parte da série da Corte, né, da Sarah J. Maas. Então, A Court of Silver Flames, ou A Corte de Chamas Prateadas, como ficou em português. A tradução desse livro vai sair em junho aqui no Brasil. Já está em pré-venda a tradução dele, né, que é da editora Galera Records, se eu não me engano, né? E esse livro aqui, ele vai focar em uma personagem que é a irmã da protagonista dos 4 livros anteriores. Então ele vai ser 100% focado nela e no outro personagem que é o Cassian, né, que é o general desse mundo, né, místico que a gente conhece aqui. Nós tivemos nos 3 primeiros livros da Sarah J. Maas, da Corte, né, que ele começa com a Corte de Rosas e Espinhos, né? A história ela vai se desenvolvendo para um rumo que ela já estava cantando desde o primeiro livro, que isso ia acontecer, que era uma guerra contra um reino belicamente mais poderoso do que os reinos daquele mundo, né, de Prítia, né, e que uma hora essa guerra ia estourar e que eles iam ter que enfrentar. Essa guerra ela acontece no terceiro livro e aqui nesse quarto livro a gente vai ver as consequências dessa guerra, né? Eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível, tá, gente? Mas como é um livro de sequência, né, de uma série, às vezes vai sair alguma coisa dos livros anteriores, então cuidado. Tá? Fica aqui o meu spoiler alert dos livros anteriores, pode ser que saia. Desse daqui eu não vou falar nada de spoiler, tá? Não se preocupem. E aí, o que acontece? Uma das personagens, que é a irmã da Feyre, é a Nesta. E a Nesta, já no primeiro livro, eu já peguei um rancor dela, eu já peguei um asgo da menina, porque ela era aquela típica menina, sabe? Aquela burguesinha que se acha melhor que todo mundo, toda grossa, toda nariz empinado, e que ela era a irmã mais velha das 3, e ela não fazia nada para melhorar a situação de vida da família deles, ao ponto de que a irmã mais nova passou a ir sozinha, né, na floresta, aprendeu a caçar sozinha, aprendeu a manejar o arco e a flecha sozinha, para poder caçar e sustentar a família dela, que era o que dava para ela fazer, né? Então a Fairy, ela tem muito aquela pegada da Katniss, né? Da Katniss Everdeen. Ela é muito aquele tipo de heroína, muito determinada, meio cabeça dura, sabe? E a Nesta é a irmã mais velha da Fairy. Esse livro inteiro são 750 páginas focado na Nesta, que era uma personagem que eu ficava assim, eu não vou com tua cara, minha filha, eu não te gosto. E eu terminei o livro, né, eu terminei de ler 750 páginas, falei, tá, eu não te amo, mas pelo menos agora eu te entendo. Ok? Então foi um processo muito interessante pra mim. Por quê? Os outros personagens eu tava louca pra saber, né? Então aquela coisa, tipo, eu não gosto da protagonista, mas eu gosto do resto, né? Porém, ao longo da leitura disso daqui, eu fui percebendo que muito do meu ódio a Nesta é o famoso ódio identitário, ok? O que é o ódio identitário? Deixa eu contar para vocês. É quando você detesta alguém ou algum personagem porque no fundo você se identifica. Porque no fundo aqueles defeitos daquele personagem que você tanto odeia, você sabe que você também tem eles e você também odeia ter esses defeitos.
Isso é o que eu chamo de ódio identitário. Eu odeio essa personagem porque ela tem exatamente os mesmos defeitos que eu odeio em mim. E a minha relação com a Nesta, eu percebi que tinha um pouco disso. Não tanto quanto tem com a Aileen, né? Com a Celina, né? Do Trono de Vidro. Porque eu odiava a protagonista do Trono de Vidro. E o dia que eu percebi que era o ódio identitário, eu perdoei a mim mesma e a ela. E nós duas crescemos juntas ao longo da série. Por isso que eu tenho um carinho muito grande por Trono de Vidro. Porque todo o desenvolvimento que a Selena passou, eu, de certa forma, acabei tendo que passar em proporções de vida real. E a gente meio que se desenvolveu juntas. Então, assim, a série Trono de Vidro, pra mim, a gente começou a acompanhar ela, ainda tava no quarto livro, mais ou menos. Então, eu acompanhei mais ou menos o lançamento. Então, foi muito interessante. Já a Nesta, eu também tô acompanhando, né? Eu acho que eu li os 3 primeiros livros, né? Quando eu já tinha saído os 3 primeiros, quando eu li tudo, né? Não, mentira, não tinha saído o terceiro ainda, porque o terceiro a gente leu em inglês. Verdade, o terceiro a gente leu em inglês. E aí, então, eu também tô acompanhando a história desses personagens ao longo do tempo, ao longo do meu desenvolvimento pessoal também, e é como se a gente estivesse crescendo juntos. E isso é muito gostoso, isso é uma das coisas que eu mais adoro na escrita da Sarah J. Maas. Ela traz personagens que, apesar de estarem em um mundo fantástico, eles têm características, eles têm defeitos, eles têm personalidades muito reais. É bem legal mesmo. Boa tarde, senhor Naito! Red, eu sinto ódio identitário quando olho pra minha carteira de identidade, coisa feia. Nossa, leva pro terapeuta. Bernardo, não conheci esse ódio identitário muito profundo. Bernardo, de vez em quando a maioria das vezes a gente não percebe. A maioria das vezes. Mas na hora que você começar a sentir muito asgo, muita raiva de alguma pessoa, de algum personagem, de alguma coisa que alguém faz, olha um pouquinho pra dentro e vê se não é porque, na verdade, você faz umas coisas parecidas e no fundo você também não gosta. A maioria das pessoas não presta atenção, né? Então não devia ter adaptação para cinema. Não, ainda não. Talvez tenha uma adaptação em série, em seriado no Hulu, mas tá parada a produção, né? E vai ter o seriado do Trono de Vidro. Do Trono de Vidro, não, da Corte de Rosas e Espinhos. Vai sair o seriado, né? Eles já confirmaram, estão levantando escalação de elenco. Então, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu vou falar muito, muito, muito da Corte de Rosas e Espinhos e de todas as sequências que vem depois, porque quando sair o seriado, pode ter certeza absoluta que eu vou querer falar a respeito. Muito capaz de eu ressuscitar o meu canal só pra falar sobre esse seriado, né? E continuar falando dos livros, que eu amo demais esses livros, né? Outra coisa que eu fiquei encantada por esse livro aqui foi que ela trouxe com muita calma, com muita delicadeza, é por isso que ele é tão grande, né? A Sarah J. Maas, ela não se preocupou em escrever um livro grande. Ela fez o processo da personagem do jeito que a personagem precisava, com calma, com tempo, entendeu? Passo a passo, etapa a etapa, para tratar da depressão, né? Principalmente o estresse pós-traumático e a depressão que essa personagem nesta entrou depois dos acontecimentos do terceiro livro, né? E esse processo, ele foi narrado de uma forma muito delicada. Ela foi muito gentil, ela foi muito humana mesmo. Então dava para ver que a autora, ela sabia do que ela estava falando, né? Depois ela comenta, né, em várias entrevistas, a Sarah J. Maas, ela disse que este livro, ela precisava escrever esse livro porque ela e a Nesta passaram por questões traumáticas muito diferentes, mas igualmente profundas e dolorosas, né? E algumas coisas, então, assim, ela não se projetou, ela não é tudo que a Nesta passou, que a Nesta sentia, que era da própria autora, mas a própria autora, ela já sentiu muito do que a Nesta estava vivendo, ela já sentiu na própria pele. A própria Sarah J. Maas, ela conta de como que foi um pouco do processo terápico dela, ela sofreu com a depressão pós-parto, né, depois que ela teve o filhinho dela, ela sofreu muito com a depressão pós-parto, pressão da sociedade, ter que estar em depressão e não poder estar em depressão, porque teoricamente a vida dela era perfeita e ela tinha tudo, né? E todo esse processo na vida dela e com conhecidas dela acabou levando ela também a escrever isso.
Então é um livro muito profundo, é um livro muito delicado, é um livro lento, entendeu? Porque muitos dos acontecimentos das coisas que acontecem aqui não são fatos narrados, não são coisa que você, os eventos que acontecem aqui nesse livro pode parecer umas coisas muito besta. É tipo, ela indo pro trabalho, ela treinando, mas muita coisa, a parte essencial mesmo acontece nas reflexões da Nesta com as situações do dia a dia, com as situações de vida. Acontece muita coisa pro plot principal, maior da história? Acontece, mas se você for tirar só assim, isso daqui é evento que vai fazer a história andar, viraria um livro de, sei lá, 200 páginas, muito pequenininho. Então, eu gostei exatamente por isso. Eu amei esse livro exatamente por isso. A autora, ela foi muito gentil, muito delicada, muito paciente com essa personagem, que na verdade e aí é uma personagem que ela vem do último livro, que seria o quarto livro, extremamente destruída. Aquela menina, ela foi emocionalmente, psiquicamente destruída, né? Ela se sente muito culpada por muita coisa, e como que ela vai lidar com a culpa? De muitos eventos que aconteceram, de mortes que aconteceram durante a guerra, como que ela começa a reidentificar essa nova vida dela, uma vida em que ela parece que não tem sentido nenhum, ela não tem nenhuma função, ninguém precisa dela, porque agora a irmã mais nova dela é praticamente a rainha daquele lugar. A irmã do meio dela se aliou à irmã mais nova e elas não têm problema de dinheiro, ela não consegue proteger ninguém. E ela fica se sentindo uma inútil no mundo. Então ela tá procurando o seu lugar no mundo, ela tá procurando qual é a minha finalidade de estar viva. Alguém vai sentir falta de mim se eu estiver viva? Então é muito o processo terapêutico. Aqui ela não tem um acompanhamento, digamos assim, de uma equivalente, de uma terapeuta em si, né? É um processo que ela acaba tendo que cavar sozinha. Ela tem meio que a ajuda, né, de uma certa força sobrenatural, né, que funcionaria ali um pouco como essa terapeuta, e a terapeuta dela, tipo, é fantástica. Ai, que desejo que eu tava de falar. Um dia eu vou fazer um vídeo com spoilers, mas aí vai ser um vídeo fechado, para deixar avisado que vai ter spoilers. Um dia eu vou fazer um vídeo com spoilers analisando isso daqui, comentando dessa relação. Então tem uma entidade mágica ali que vai funcionar como uma terapeuta para ela, que vai meio que direcionar ela, ajudar ela a olhar para as coisas importantes, para certas coisas que talvez ela deixaria passar. E a relação dela com essa criatura mágica, vamos chamar assim, é muito interessante, é muito divertido. O jeito que a Sarah J. Maas introduziu essa criatura foi muito legal. Outra coisa, então, é que por se tratar de um processo de recuperação de uma pessoa que está em um sofrimento mental muito grande, de uma pessoa que passou por um estresse traumático, está sofrendo, né, do estresse pós-traumático, está sofrendo com a própria personalidade, com a própria autodescoberta de quem eu sou, para que eu sirvo, né? Ela é jovem, ela tem tipo 20 e poucos anos, sabe, a Nesta. A Nesta eu acho que ela tem 23, 24 anos no máximo, né? E como que foi esse declínio, né? Porque ela, por ser irmã mais velha, ela sentiu. Lá no primeiro livro, a gente sabe que a família da Feire, ela tá vivendo na miséria, entendeu? Na extrema pobreza, morando numa cabana super pobre, quase destruída, sabe? As três meninas dividindo a única cama, porque era o que tinha. Se a Feire não caça para elas comerem, elas simplesmente ficam com fome, entendeu? E a Nesta é meio que para a Feire, ela era muito pequenininha quando o pai dela estava no auge, né, na ascensão, era super rico, era o cara mais rico ali da cidade, sabe? A fortuna dele se comparava a condes, né? E como a Feire era muito pequenininha quando eles eram muito ricos, ela não tem muita memória de como que era essa vida deles com fartura. Ela não tinha muita memória de como que era viver na fartura, né? Ela sempre, né, à medida que ela começou a ter consciência da vida, né, das questões, eles já estavam muito pobres, e ela saiu correndo, catou o arco, aprendeu a se virar e caçar para cuidar da família dela, né?
A Nesta não. A Nesta, ela se lembra perfeitamente, ela lembra muito de como que eram os grandes bailes, como que eram os banquetes que eles comiam à vontade, né? Como que eram as aulas de dança. Então ela conta que ela é apaixonada pela música, que ela tentou aprender vários instrumentos, que ela aprendeu a dançar, que ela era uma dançarina exímia, sabe? Magnífica. Então essa percepção, sabe? Essa ideia de que você tem uma qualidade de vida, né, de uma forma X. E aí, de repente, você despenca e você perde tudo, e tudo aquilo que você estava acostumada desaparece, né, de uma forma muito trágica. E as pessoas, né, com quem ela estava acostumada, então as pessoas que ela acreditava que eram as amigas dela, desapareceram, todo mundo sumiu, galera. Quando eles entraram na pobreza, o pessoal fingia que eles não existiam, fingia que nunca tinham conhecido eles na vida. E ela lembra de tudo isso. E isso forjou a Nesta como uma pessoa rancorosa, uma pessoa que se lembra de como ela foi abandonada por aquelas pessoas, que se lembra de como as pessoas tratavam ela quando ela estava no auge e como ela passou a ser tratada depois que ela estava na miséria e na pobreza. E ela vai recordando toda essa vida passada, toda essa infância, esse começo de adolescência até a queda, né, financeira do pai dela. Ela vai recordando e a gente vai percebendo de como que esse trauma, de como que essa situação forjou também essa personalidade difícil, essa pessoa que não confia em ninguém, essa pessoa que está sempre desconfiada, que está sempre rancorosa, que não acha que tem bondade no mundo, sabe? A gente vai percebendo que essa vivência dela né, formou muito esse caráter, né? E como que ela vai se reabrir a um novo mundo, e aí não só um novo mundo mágico ao qual ela tem contato por causa, né, dos acontecimentos dos livros anteriores, mas esse novo mundo com outras pessoas que também passaram por traumas semelhantes e até piores do que o dela, que também tiveram que encarar a morte de pessoas amadas, que também carregam a culpa, ou como é que fala? Essa falta de confiança no outro também, então essa dificuldade de se abrir para o outro, para entrar em contato, porque o risco de se machucar ele é grande, né? Ela vai começar a refletir sobre si mesma e a perceber que ela não está sozinha no mundo, que ela não é a única que passou por essas coisas e que elas podem sim se ajudar. Uma das coisas que eu mais amei no livro foi que ela finalmente fez o que eu acho que ela estava querendo fazer há muito tempo, que ela fez com as 13 no Trono de Vidro, né? Quem sabe o que eu tô falando, beleza, tá? Quem não sabe pode ler, né? Que foi criar meio que uma legião feminina, uma legião de lutadoras, guerreiras, mulheres que vão treinar o corpo físico e a mente para se defender e para ir para a batalha. Aqui ela consegue. Então é muita criação também dessa legião. Não é uma coisa que surge do nada. É uma coisa que traz muito trabalho, é muito trabalhosa, é muito difícil. Convencer essas pessoas a abraçarem essa causa, convencer essas meninas a passarem por esse treinamento em um mundo tão machista, em um mundo em que isso é muito coisa de homem, isso é coisa de macho, isso não é coisa de mulher, né? Isso não é nada a ver com o feminino. Então, é muito, muito interessante mesmo como que ela faz toda essa construção. Essa leitura aqui, ela me despertou muito, muita coisa mesmo. É, pensar a nossa própria solidão, repensar os nossos próprios traumas, né? Repensar as nossas próprias culpas, as nossas próprias personalidades, de como que as nossas personalidades são colocadas no mundo, como que a gente se apresenta para o mundo e como que o mundo reage ao que nós somos, né? Como que a gente aprende com os outros, né? De como é esse nosso contato com o diferente, como que o nosso contato com o novo ele pode ser tanto eletrizante e emocionante, mas ele também é assustador, porque sempre tem o risco de se machucar. Então foi um livro que me despertou muita coisa, me despertou muita ideia, me despertou muita reflexão. A história dele é deliciosa, ela é muito divertida, você fica querendo saber o que vai acontecer na sequência. Certas etapas que a personagem ela vence, você realmente sente aquele sentimento de essa etapa venceu, a gente não precisa ficar revisitando isso, então bola pra frente, sabe? E é muito legal. Tem algumas pequenas críticas, mas seria spoiler, então eu vou guardar para um outro momento. Mas teve um pequeno uso de Deus Ex Machina ali no negócio que eu fiquei, tá bom, eu sei que você plantou isso daí lá no livro 3, mas na verdade plantou isso lá no livro 2. Né? No fim do livro 2 ela já coloca aquela sementinha, né?
mas foi meio Deus Ex Machina, e aí ela dá uma resolução nesse possível Deus Ex Machina, ela também já justifica se ele não aparecer de novo, né? Mas foi um pouquinho Deus Ex Machina, eu fiquei tipo, tá bom, ok, ainda te amo, né? Caimania, um olá, seja bem-vindo! Dentro de todas essas ideias, de tudo isso que esse livro me despertou, de toda essa reflexão sobre a vida, sobre a solidão, sobre as pessoas que a gente permite se aproximar, eu acabei indo atrás deste livro aqui. Aí esse daqui foi também, apesar dele ser super pequenininho, né? Ele tem coisas assim muito interessantes, né? Que é o famoso dilema do porco-espinho, né? Do Leandro Carnal. O Dilema do Porco-Espinho, acho que todo mundo já ouviu, eu já comentei do Dilema do Porco-Espinho várias vezes, não o livro, mas o dilema em si. Se eu não me engano, o Dilema do Porco-Espinho foi proposto por Aristóteles. Se não foi Aristóteles, foi outro. Qual que é a questão do Dilema do Porco-Espinho, né? O porco-espinho, ele tem espinhos, né? Novidades, né? Então, e todos nós temos esses espinhos, que são os nossos defeitos, são nossas problemáticas, são os nossos jeitos, às vezes, um pouco mais agressivo, um pouco excessivamente passivo de ser no mundo, né? E aí, esse dilema do porco-espinho, ele vai falar exatamente dessa situação que no inverno o porco-espinho, né, ele se junta com vários outros porcos-espinhos, né, para eles ficarem todos juntinhos, né, e eles conseguirem se aquecerem no inverno, né. Porém, por mais que eles precisem ficar juntos, né, para poder ficar quentinho, quando se chega perto demais, o que que acontece? Um espinho cutuca o outro. Você acaba sendo cutucado pelo espinho do outro porco-espinho, né? Isso acontece com nós humanos muito, muito frequentemente. É uma luta, é um drama diário, constante para nós seres humanos, esse dilema do porco-espinho, porque nós somos seres sociais. Nós somos seres que adoram estar em convivência social, porém, estar em convivência social é você incomodar e ser incomodado pelos outros. Os seus espinhos vão cutucar alguém e você vai ser cutucado pelos espinhos de outra pessoa, né? E esse equilíbrio de cutucada, de espinhada e de afastamento, ele vai sendo desenvolvido ao longo do tempo, com maturidade, com a vivência, com as decepções, com os machucados, com as cicatrizes, e aí as cicatrizes físicas e emocionais. E aqui muito cuidado, gente, existe uma diferença muito grande entre os espinhos de cada um e relacionamento abusivo, tá bom? Nós não estamos falando de relacionamento abusivo, que isso daí é uma coisa que é outro patamar, é outro departamento, já fugiu do controle. Eu tô falando realmente dos nossos próprios espinhos. Não existe pessoa perfeita. Cada um de nós tem uma gama enorme de espinhos, tem uma gama enorme de defeitos e de projeções e de ansiedades que a gente acaba cutucando as outras pessoas aqui ou acolá de vez em quando, né? E é impossível ser perfeito. Se fosse perfeito, se existisse a perfeição, né, sei lá, nós não tava aqui, né? Não ia ser o ser humano, vamos falar, né? Ia ser os cachorros, né? Então, desculpa, vou sendo muito sincero, não ia ser o bicho-homem, ia ser um cachorrinho se existisse uma criatura perfeita, né? E aí, quando eu fui toda mobilizada pelo dilema da Nesta, porque o dilema da Nesta era muito esse. Ela sentia o quanto ela machucava as pessoas, e quanto mais ela gostava e se importava com aquelas pessoas, mais ela acabava machucando, porque é aquela coisa de que você se importa de verdade, você só briga com as pessoas com quem te interessa, né? Ou pelo menos deveria ser assim, tá, gente? Tô pensando numa sociedade pré-internet. E o que que acontece? Nesse dilema do porco-espinho, o Leandro Carnal ele vai discorrer muito exatamente sobre essa nossa relação com o mundo. E ele traz um pouco a ideia da modernidade. Então ele vai trazer uma discussão com relação à internet, ele vai trazer como que estão essas relações, né? Tipo, eu conheço o fulano há tanto tempo, a gente nunca brigou. Vocês não se conhecem de verdade, vocês não se convivem. Porque a única forma de você nunca brigar com uma pessoa é você nunca conviver com ela. E mesmo assim, olha lá, né? Porque não adianta, em algum momento, não tem como a gente estar 100% perfeito e magnífico e feliz e super disposto e super aberto a todo mundo o tempo todo. Isso não existe. Então, em certos momentos, o meu espinho vai cutucar alguém.
E aí, aí eu trago a minha reflexão, tá? Isso não é o Leandro Carnal quem fala, mas eu aqui, a Cuxina falando, tá? E aí vem comigo a minha reflexão, o que fazer depois que você fere alguém com seu espinho? Como reparar isso quando a pessoa realmente ela é importante o suficiente para você, que você quer manter ao seu lado? É aquele quentinho que você quer no inverno, é aquele quentinho que você sabe que vale a pena, entendeu? Porque aquela pessoa é importante para você, então é um espinho que vale a pena suportar, ok? Isso daí foi uma reflexão que eu comecei a fazer no pós, né? Durante aqui a reflexão do Karnal, ele trouxe vários. Vocês estão vendo aqui, né? Não sei se está dando para ver, ó, a quantidade de post-it que eu acabei colocando. Esse daqui me movimentou pra caramba, ele me movimentou muito mesmo, porque ele traz várias reflexões interessantíssimas. E aqui eu queria ler algumas para vocês, tá, gente? Que ele fala aqui, por exemplo, ó. Tudo de bom e de ruim vem do jogo de contrastes entre a solidão e. Entre companhia e solidão. Então, esse jogo de contrastes entre estar junto da sociedade e você mesmo mutilar parte da sua liberdade para estar junto dos outros, ou a solidão que é altamente libertadora, mas ela é fria, porque você não tem o calor da companhia, né? E ele fala, né, que não existe uma solução ideal. Existe apenas a consciência. E essa consciência vem muito de acordo com a consciência que a Nesta desperta ao longo do livro, que é uma consciência do seu próprio ser, de quem é você mesmo, quem sou eu, quais são os meus limites, quais são as minhas tolerâncias e quais são as pessoas que verdadeiramente valem a pena ter ao meu lado, que realmente vale o meu sangue, suor e lágrimas, porque os nossos espinhos vão se tocar. Então, esses dois livros eu acho eles muito complementares, tá? O Karnal, ele escreveu esse daqui antes da pandemia, né? Então, eu acredito que talvez agora alguns trechos ele revisite, por questões de, né, vivemos um momento de certos isolamentos obrigatórios, né? Auto-isolamentos obrigatórios por questões que vão muito além de nós, né? Então foi assim, um livro reflexivo, muito interessante. O capítulo 4 dele foi um pouco incômodo. O capítulo 4 dele, ele fala muito de religião, e aí ele fica naquela noção da religião eurocêntrica cristã, e fica falando 10 mil vezes de Cristo isso, Cristo aquilo. Eu falo, tá bom, colega, eu já entendi, passa pra frente. Né? E fica excessivamente nessa visão cristã eurocêntrica, né? Então, para mim, foi um pouco difícil, talvez por eu não ser cristã, entendeu? Eu achei ele um pouco maçante. Talvez para uma pessoa que é cristã, que tem essa fé, talvez os exemplos e as elucidações que ele traga no capítulo 4 façam um pouco mais de sentido, né? Então, acho que não é nenhuma crítica, mas uma observação de que para mim não foi tão divertido como talvez seja para outras pessoas, né? Uma reflexão mesmo. É um livro que me ajudou a pensar muitas questões que eu tenho passado. Falei muito dele pra minha terapeuta, tadinha, e ela escutou bastante. Muitos pontos aqui eu levei para terapia para fazer uma análise mais aprofundada de como eu estava reagindo, né? Essa provocação, a provocação do livro, tá, gente? Quando eu falo provocação, não estou falando de ninguém. Eu estou falando da provocação que o livro traz, né? Então, por exemplo, ele vai trazer a ideia da volatilidade, né? De como as relações virtuais elas são extremamente voláteis, mas ao mesmo tempo, será que ele não tem essa percepção por ser de uma outra geração? Será que realmente essas relações virtuais para uma pessoa que teve esse desenvolvimento dentro desses mundos virtuais muito fortes, não tem um significado maior? E aí ele faz esse questionamento, ele não traz nenhuma resposta, tá? E é legal, porque ele não traz nenhuma resposta, ele só traz pergunta. Ele refaz, então, para cada resposta que ele tenta responder, ele levanta mais 4. É bem legal mesmo. E ele vai trazer aqui isso eu não gostei muito. Isso daqui eu achei que ele traz uma conclusão oposta à da Sarah J. Maas. Ele vai em caminhos opostos. Porque o Dilema do Porco Espinho tá até aqui no subtítulo dele, né? Que é como encarar a solidão. E aí, então ele chega a uma conclusão, né, de que apesar da solidão
aqui na nossa sociedade moderna, não só na sociedade moderna, mas na nossa sociedade humana, há muito tempo, ela é tratada como um castigo, como algo que é horrível, né? Que quando a pessoa ela está em solidão, né, é porque ela tá mal, é porque ela tá querendo morrer, é porque e não, ele faz esse contraponto de solidão e solitude, né, ele chega a essas conclusões, né, ele vai que é para ele, tá? Ele deixa muito claro que essas conclusões são as conclusões que ele chegou para ele como indivíduo, e ele acaba trazendo uma certa glamorização da solidão, mesmo perante a solitude, né? Para quem não está entendendo nada, solidão e solitude tem essa. Ele vai descrever muito isso durante o livro, é bem legal se você quiser aprender sobre isso, mas é basicamente aquela diferença de estar sozinho e estar consigo mesmo. A solitude é estar consigo mesmo, independente se tem ou não pessoas em torno de si, né? Então você está sozinho em sentido social, mas você está sendo uma boa companhia para si mesmo, você está aproveitando a sua própria companhia. A solidão, ela pode ser vivida mesmo em casal, mesmo em grupo, mesmo no meio de um monte de gente, você pode estar em solidão, né? E ele vai trazer vários exemplos de como que essa dicotomia acontece, né? E é muito interessante. E aí, como eu disse, ele chega a uma conclusão de que dentro da visão dele, dentro da vivência dele, ele acaba trazendo uma glorificação da solidão barra solitude, né? Em detrimento, digamos assim, do estar em companhia, né? E eu acho que isso faz muito sentido, né? Porque é uma pessoa de uma personalidade mais introvertida, uma pessoa muito mais voltada pro quieto, pro dentro de si, né? Diferente da conclusão no Chamas Prateada, que aí já vai chegar a uma conclusão de que, apesar de que eu estou correndo risco, eu estar com outras pessoas, eu estou constantemente correndo risco de me machucar e de machucar os outros, ainda vale a pena estar com as pessoas. Ainda existe um grupo seleto que vale a pena eu me entregar, né? Então eu acho que eles são assim, ao mesmo tempo que eles têm pontos de convergência muito forte, eles se comunicam muito bem, eles têm certos detalhes de conclusão um pouquinho diferentes. Lógico, gente, essa é a minha leitura das duas obras, essas são as minhas interpretações, outras pessoas talvez tenham visões completamente diferentes da minha, né? E como as duas tratam de assuntos muito introspectivos, a gente tem bastante margem aí para discussão, né? Essas duas foram as minhas únicas leituras desse mês, né? Como eu tô tentando segurar muito no spoiler, não tem muito mais o que eu possa contar da Corte de Chamas Prateadas, né? Porque eu quero segurar mesmo spoiler, não quero dar nenhum spoiler. E o que eu posso dizer de verdade, a Sarah J. Maas é uma autora que vale muito a pena. Ela tem uma sensibilidade muito grande para tratar de vários assuntos interessantes. Ela já falou que certos assuntos ela não aborda exatamente porque ela se sente uma ignorante no assunto e ela morre de medo de tentar tratar desse assunto e ficar uma coisa muito estereotipada. Por exemplo, né, as relações homoafetivas, as representações homoafetivas nos livros dela são poucos, e ela já disse em uma entrevista que são poucos exatamente porque ela tem medo de representar de uma forma estereotipada, de uma forma que não é o que essas pessoas passam, né? Então ela prefere ter o tempo dela de contato, de conhecimento, para ela conseguir fazer uma coisa bem feita. Então, quando ela traz a temática da saúde mental, ela traz essa temática dentro de uma propriedade dela, e aí ela fala muito da própria vivência, né? Então ela espelha um pouco na própria vivência, mas é muito a jornada dessa personagem, da personagem Nesta, muito interessante mesmo, né? Recomendação mesmo é principalmente para as pessoas que às vezes se sentem muito ansiosas ou com muito medo da solidão, com muito medo de estar sozinha, esse daqui eu super recomendo, ok? Para os já solitários, aí eu recomendo o outro, porque a vida ela tem que ser um equilíbrio de solidão e companheirismo. A vida para ser bem vivida, não só na nossa sociedade humana, mas eu acho que principalmente por sermos seres sociais, por nós sermos bichos sociais, por mais que você seja uma pessoa com uma baixa energia social,
nesse mundo, na nossa psique, no nosso desenvolvimento, o contato humano ele é muito importante. Então você não precisa ir para toda a balada, mas o contato humano, em certa medida, ele é essencial para todos nós, né? Acho que é por isso que eu acabo sendo tão chata em quem que eu deixo se aproximar de mim, quais as pessoas que eu gosto de ter contato, né? Eu sou meio que crisanta pra muita coisa também, eu sou uma pessoa com muitos espinhos, tá, gente? Então, não assusta demais, não.